Você já teve dias em que tudo parecia estar dando errado? Em que você olhou para o céu e se você perguntou: Deus, por quê? Talvez você tenha perdido alguém, enfrentado uma doença, sofrido uma traição ou simplesmente se cansado da vida. São nesses momentos que nossa fé é realmente colocada à prova. E é exatamente aí que entra a história de um homem que perdeu tudo mesmo, e ainda assim decidiu confiar em Deus. O nome dele? Jó. Neste vídeo, vamos mergulhar numa das histórias mais profundas e emocionantes de toda a Bíblia. Você vai descobrir como é possível manter a fé quando o chão desaparece, quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor e quando o mundo aponta o dedo para te acusar. Prepare o coração, porque essa mensagem pode mudar a forma como você vê o sofrimento, a dor e principalmente a confiança em Deus. Essa é uma daquelas histórias que não só tocam a alma, mas transformam vidas. E talvez transforme a sua também. Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele não era apenas bom aos olhos da sociedade, mas era elogiado pelo próprio Deus. Riquíssimo, pai de 10 filhos, dono de terras, servos e rebanhos. Jó vivia o que muitos hoje chamariam de uma vida abençoada. Mas o que torna essa história tão impactante não é o que ele tinha, e sim o que ele perdeu, e como reagiu diante disso. Nos bastidores celestiais, Satanás apresenta um desafio a Deus. Será que Jó te serve de graça? Tira tudo o que ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti. Deus, conhecendo o coração de Jó, permite que ele seja provado, não porque duvida dele, mas porque confia profundamente em sua fé. E aí começa a tragédia. No único dia, Jó perde seus bens, seus servos, seus animais e seus filhos. Um verdadeiro colapso emocional, físico e espiritual. A pergunta é: como um homem de Deus reage a algo assim? Imagine acordar em um dia comum e, ao anoitecer, descobrir que tudo que você amava foi arrancado de você. Jó não teve tempo para se preparar emocionalmente. Chegou um mensageiro atrás do outro, trazendo notícias da tragédia. Seus bois e jumentos foram levados, seus servos mortos, suas ovelhas consumidas pelo fogo, seus camelos saqueados e, por fim, seus 10 filhos mortos ao mesmo tempo quando a casa em que estavam desabou. Como suportar tanta dor em tão pouco tempo? Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça, caiu em terra e adorou. Sim, adorou. Disse: No saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E mesmo depois disso, sua provação não terminou. Jó foi atacado por feridas da cabeça aos pés. Coçava-se com cacos de telha, isolado, desprezado. O silêncio de Deus era ensurdecedor. Nenhuma explicação, nenhuma resposta, só a dor, a solidão e sua fé. Uma fé que seria testada ao limite. Os dias se arrastavam, a dor não passava. E como se não bastasse, os amigos de Jó chegaram, mas não para consolar. Eles sentaram ao seu lado, em silêncio por 7 dias, e depois começaram a falar, mas não palavras de encorajamento. Eles insinuaram que Jó merecia o que estava passando. Disseram que ninguém sofre tanto se não tiver culpa, que Deus é justo demais para punir o inocente. E que, no fundo, Jó devia ter feito algo escondido. E imagine ouvir isso em meio ao luto, à doença, à miséria. Jó não entendia. Ele procurava uma explicação. Queria saber por que Deus havia permitido aquilo tudo. Mas mesmo assim, ele não abandonou sua fé. Em vez de amaldiçoar, Jó orava. Em vez de blasfemar, clamava. Mesmo confuso, ele dizia: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó nos ensina que fé verdadeira não depende de bênçãos, mas sobrevive mesmo na dor, mesmo na dúvida, mesmo no silêncio. Porque confiar em Deus é uma decisão, e não uma consequência. E foi no meio desse caos que algo surpreendente aconteceu. Deus falou. Depois de todo o sofrimento, depois do silêncio profundo, Deus respondeu, mas não com explicações ou justificativas. Deus não disse por quê,
permitiu o sofrimento de Jó. Em vez disso, ele o levou a refletir sobre a grandeza do Criador. Fez perguntas que só um Deus soberano poderia fazer. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você pode comandar as estrelas? Pode você sustentar a vida? Diante da majestade divina, Jó se calou. Ele reconheceu que havia falado, do que não compreendia. E foi nesse momento de humildade, de rendição total, que algo aconteceu. Deus restaurou a sorte de Jó. Tudo o que ele havia perdido foi restituído em dobro. Seus bens, sua saúde, sua família, tudo foi restaurado. Mas o maior presente de Jó não foi a restituição. Foi o encontro com Deus, ele disse. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te veem. E agora vem a parte mais importante. O que tudo isso tem a ver com você? Talvez você esteja passando por uma temporada de perdas, de silêncio, de sofrimento. Talvez tenha orado, clamado, chorado, e ainda assim, nada parece mudar. Mas a história de Jó nos mostra que Deus não está alheio à sua dor. Que Ele vê cada lágrima, ouve cada oração, e está mais perto do que você imagina. Ele pode até permitir que certas dores aconteçam, mas nunca sem um propósito maior. Às vezes Ele está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé ou preparando você para algo muito maior. Por isso, não desista. Continue confiando, mesmo que tudo esteja dando errado, porque no final não é sobre o que você perdeu, mas sobre quem você vai conhecer no processo. E assim como Jó, talvez você também diga, um dia antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te veem. Confie, Deus ainda está escrevendo a sua história. Se você gostou desta história, se este vídeo fez sentido para você, compartilha, deixa seu like e se inscreve no canal Gotas de Sabedoria 15 minutos com Deus. Vamos juntos renovar nossa fé.